Olá, bem-vindos à Economia Brasileira, aula 4. Hoje, Teorema de Coase. Vamos dar uma olhada ali no programa e tudo para ver como é que está isso. Instantinho, só deixa eu entrar. Então tá, Economia Brasileira. Deixa eu admitir todo mundo que está chegando. Então, hoje é Teorema de Coase. E hoje é o Teorema de Coase baseado no Problem of Social Cost. E a aula que vem vai ser custo de transação, que na verdade não é diferente de Teorema de Coase, os dois não tem muito a ver com o outro, mas a ênfase na próxima aula vai ser sobre a literatura de Transaction Cost Economics, que originou com Coase, com o trabalho dele de 37, The Nature of the Firm. E lá, na próxima aula, vamos ter a primeira apresentação. Então, vai ser esse Ponticelli e Alencar, Court Enforcement, Bank Loans and Firm Investment, no QJE, que é as principais revistas de economia, e é sobre o Brasil. Tá, e quem vai apresentar isso vai ser, a gente vem aqui no cronograma, Tiago Trafani e Alain Rosendo, e o debatedor vai ser Luiz Guilherme Haas. Deixa eu ver se tem um segundo. Não tem a segunda, tem uma pessoa só. Então, aí vamos ter a primeira apresentação e já vamos engrenar agora com essas apresentações. Então, o jeito que vai ser para esse tema vai ser, primeiro eu vou falar mais ou menos uns 45 minutos sobre custos de transação, teoria de custos de transação, e depois tem a apresentação, que ao todo deve tomar mais ou menos uma meia hora. Alguma pergunta sobre isso? Então, deixa eu sair daqui. Tá. Então, primeira coisa, antes de entrar na parte do Teorema de Coase, eu queria mencionar isso aqui. Isso aqui é só, de vez em quando, ao longo da semana, eu esbarro em alguma coisa interessante. E aí eu sempre me lembro, devia falar isso para o pessoal de economia brasileira aqui, que é interessante do ponto de vista de economistas assim e cientistas, como é que a gente lida com ideias e tudo mais. Então, esse aqui é o podcast dessa semana do Econ Talk. Então, muitos de vocês devem conhecer Econ Talk, devem ouvir, toda segunda-feira tem um episódio diferente. Não é mais exclusivamente sobre economia, ele trata de um monte de outras coisas, mas dessa semana é muito interessante, não só pelo tema, mas pela briga que tem dentro e pela um pouco dessa assim, como é que funcionam ideias em economia, né? Em economia a gente tem ideias, tem um embate de ideias e como é que funciona esse embate. Então, o James Heckman, vocês devem saber, é um prêmio Nobel de Economia. Tem um prêmio Nobel econometrista, um dos maiores economistas, um econometrista de Chicago. Né? Isso quer dizer muita coisa, que nem o Coase é de Chicago. Coase não é bem de Chicago, na verdade, ele é de London School of Economics, mas ficou um tempo em Chicago. A gente vai ver uma palestra dele hoje em Chicago, ele às vezes associado com Chicago. Mas aí tem um debate muito grande aqui. Alguém aí com... O que eu fiz? Com o microfone aberto. Obrigado. Aí, o debate é o seguinte, é sobre... o Heckman fez um estudo sobre desigualdade na Dinamarca. E ele chegou ao seguinte resultado. E é o James Heckman, né? Então, o James Heckman chega num resultado, não quer dizer que é certo, mas você tem que se perguntar.
Tá, já volto para essa pergunta. E aí, o resultado dele foi o seguinte, que diz que na Dinamarca, onde tem o Estado, faz muitas políticas de intervenção, muitas políticas sociais, quando eles controlam por tudo, o Heckman não achou muita mobilidade social na Dinamarca. Ou seja, se você é de uma família pobre, você não tem mais capacidade de mais oportunidade para subir na vida do que nos Estados Unidos. O resultado foi esse, que não é muito diferente a mobilidade social na Dinamarca e nos Estados Unidos. E aí, por que isso é surpreendente? Isso é surpreendente porque é um modelo escandinavo, onde impostos muito altos, políticas públicas, tudo dado pelo Estado, educação, segurança, rede social, várias outras coisas dadas pelo Estado. E aí, qual é a conclusão do Heckman? A conclusão do Heckman é que não são essas políticas do Estado que geram mobilidade social, que deram oportunidade. O que explica quem é que sobe na vida é família. É família. Você ter seus pais se interessam por você, seus pais leem para você, seus pais gastam muito tempo procurando escolas boas, essas coisas de família. Então, um pouco o debate é família versus o Estado fazendo política social. Então, você já vê que já vai ficar meio ideológico. E aí, o legal do podcast, eu não vou dizer quem que eu acho que está certo ou errado, eu nem sei se eu sei quem que está certo ou errado, mas você vê que todo mundo já está tomando posição. E aí, é interessante que daí o Heckman, vai e critica o Chetty. Chetty está escrito aqui, né? O Reg Chetty, que é o que? Harvard, alguma coisa assim, um desses departamentos grandes, e é um cara que tem uma base de dados muito grande, e ele faz muito ele é bem renomado também, e a posição do Chetty é que o que explica essas diferenças é bairro. Bairro é onde você mora. E quando se diz que é bairro, o que quer dizer isso? Quer dizer que são políticas públicas. O problema é que as políticas públicas não chegam em determinados bairros, não chegam em determinados locais, e geralmente são os locais mais pobres, e tem uma divisão racial e tudo mais assim. Então, é uma briga, no fundo, é uma briga entre o que causa, o que impede mobilidade social. É família, ou é porque não tem as políticas do Estado? E tem muitas implicações ideológicas, porque, assim, se for família, aí não é um papel do Estado, família é escolha individual, é as pessoas que têm que tomar essa decisão por si. O Estado pode até tentar influenciar, mas não é tão direto. E se for o bairro, então, assim, de certa forma, não é culpa das pessoas, não é culpa das pessoas, é culpa do Estado que não intervém. Então, é muito interessante, talvez vocês queiram ver isso aí. E o legal é que daí ele criticou pesado, e o Econ Talk disse que vai convidar o Red Chetty para responder. Outra coisa só que daí eu esbarrei hoje, no Journal of Economic Perspectives, que saiu agora do verão, só acabou de sair, tem toda uma discussão sobre p-values, sobre esses jogos que a gente joga em economia, em várias outras ciências, eu tenho uma hipótese, pego dados, eu testo, se der estatisticamente significativo, se o p-valor for, né, abaixo de 0,5, eu ganhei. Minha teoria, eu não refuto minha teoria, se ficar um pouquinho acima, eu refuto. Isso gera um monte de problemas, gera p-hacking, onde você fica forçando a barra, gera fraude, gera viés de publicação. Então, tem um paper do Ibens, que é um dos principais econometristas hoje. Tem um paper desse cara aqui, né, sobre esse problema, também é sobre problema, é como se fosse um fórum, então, e mais um problema aqui do Ted Miguel sobre transparência em economia, e esse é um movimento que tem novo, é bom, vocês estarem cientes disso, quem não sabe ainda, mas antigamente você fazia assim, você escrevia um paper, você tinha seus dados, você rodava uma regressão, você apresentava a regressão lá e pronto. Hoje em dia, a gente está começando a exigir, os journals, os periódicos, exigem que você compartilhe os dados. Nem todos ainda, mas cada vez mais, e as pessoas estão começando a replicar, pegar seus dados e testar, e descobriu-se que tem muita fraude, tem muita forçação de barra e esse tipo de coisa,
Mas até onde que vai esse tipo de transparência, né? Como esse cara aqui vai discutir, achava-se que tinha um custo muito grande, isso você tem que dispor. E se você passou 5 anos preparando sua base de dados, vai ter que entregar agora para todo mundo logo de cara? Esse é o tipo de debate que tem. Tá. Só queria mencionar isso aí, porque eu achei que são coisas interessantes. Vou sair daqui. Tem que voltar lá. Alguém fez uma pergunta aqui. Nós podemos fazer um comentário escrito sobre um texto que está apresentado por alunos? Sim, pode. Não só pode, como é bom. É bom que faça, porque aí, quando a pessoa apresentar, já tem um debatedor, mas se você fez um comentário, talvez você se sinta já mais preparado ainda para também comentar e o debate vai ficar melhor, vai ficar mais rico. Então, é bom que seja sobre isso. Tá. Então, está aqui, teorema de Coase. Está aqui o Ronald Coase, tem o jovem Coase, o velho Coase, o Coase de meia-idade, o Coase com outras pessoas lá de Chicago, outros vários prêmios nobres também de Chicago. E o Coase morreu recentemente, né? Ele morreu com mais de, acho que 101 anos, 102 anos. Então, esse é o Coase. O impacto dele, ele tem um paper lá de 1937, ele não é um escritor tremendamente prolífico. Mas o que ele tem é alguns papers que tiveram muito impacto, né? Tem gente que escreve muito, com impacto médio, tem alguns que escrevem pouco, mas com grande impacto, ele é mais um desses aqui. Então, esse trabalho foi escrito, a história é um pouquinho assim, não sei se os detalhes estão todos certos, ele era aluno lá da London School of Economics, mas ele acabou muito cedo, acabou antes da idade, então ele não podia entrar no doutorado ainda, porque ela tinha uma restrição de idade. Aí resolveu passar um ano nos Estados Unidos, ele foi para os Estados Unidos, ficou visitando um monte de empresas, imagina, em 1937, empresas automobilísticas e coisas assim. E lá ele se perguntou, por que existe uma firma? Né? Por que existe uma firma? Por que simplesmente todas as relações que acontecem para produzir um carro, por exemplo, por que não é tudo feito no mercado? Então, eu quero construir um carro, eu vou contratar alguns trabalhadores hoje, vou contratar um cara que faz pneu, vou contratar um cara que monta pneu, mas não tem firma, é um nexus de contratos. E a resposta, ou contrariamente, por que não existe por que o mundo inteiro não é uma grande firma? Por que não é só firma e a gente não usa contratos? Então, tem tudo centralizado e tem os gerentes, tem o chefe, o presidente, os gerentes, e tudo vem de cima para baixo e todo mundo é contratado, tem o seu contrato com a firma e monta tudo. E a resposta que ele vai chegar para explicar isso, a natureza da firma, é justamente que existem custos de usar o mercado. Você descobrir, assim, eu preciso de alguém que faça um pneu, que monte tal coisa, ou que faça sei lá o quê. Eles têm que descobrir, tem custos de buscas, custos de fazer contato, de estabelecer o contrato, de conseguir informação, de monitorar, tudo. São os custos de transação, são os custos de usar o mercado. E tem um custo de usar a firma também. Se você o mercado pode ser muito mais eficiente, muito mais barato do que usar a firma. Então, o contrário de mercado é hierarquia. Mercados e hierarquia. E entre eles tem uma fronteira. Então, o que uma firma faz, ela tem que estabelecer o tamanho da firma, a palavra certa é a organização da firma, é uma fronteira entre hierarquias, onde é tudo decidido hierarquicamente dentro da firma, por ordens, e o mercado. E a firma pode mudar, tem algumas tarefas que tanto você pode ou buscar, por exemplo, uma das peças que a gente usa no nosso automóvel, um catalisador, a gente pode nós mesmos fazer dentro da firma, ou nós podemos comprar no mercado. E o que determina isso é os custos de transação. São os custos de transação.
E, então, com esse paper aqui, ele basicamente começou a literatura de custos de transação, que a gente vai ver na próxima aula, que explica a grande variabilidade de formas organizacionais que a gente observa em economias. E eu vou mostrar ele falando, daqui a pouco ele vai contar a história de como que ele fez esse paper. Antes de fazer isso agora, deixa eu já botar alguns trechos aqui. Primeiro, botar ele quase com 100 anos sendo engraçadinho. Ele é engraçado porque ele fala as coisas e ele não está, obviamente, fazendo a piada, mas é engraçado, você não sabe se ele está sendo ingênuo ou está sendo verdadeiro. Então, deixa eu botar esse clipe aqui. Ao longo da aula, acho que eu vou botar uns quatro clipes. Ver se vai funcionar. Espera aí que eu tenho que compartilhar o som. Eu acho que eu botei as legendas em português. Então, isso aqui é o Coase Lecture. Então, na Universidade de Chicago, instituíram o Coase Lecture. Eles dão nomes assim para essas palestras anuais que eles têm. Toda universidade tem isso. Então, tem os Friedman Lectures, os Gary Becker Lectures, que é o Coase Lecture. Mas no centenário da Universidade de Chicago, chamaram para o Coase Lecture o Ronald Coase. Então, ele já vai fazer as piadinhas com relação a isso logo no começo. Me avise se não dá para você. Thank you very much for that introduction. I'm very happy, for more reasons than one, to be able to participate in the centennial celebrations of the law school. Nonetheless, as the Dean indicated, it's a somewhat strange experience for me to be giving a Coase lecture. After all, any lecture I give is a Coase lecture. The situation is made more awkward since the ostensible purpose of this lecture series, at least in part, is to honour Ronald Coase. We are told to honour our mother and father, but there is no commitment to honour ourselves. Indeed, for most of us, it would be unnecessary. As Adam Smith said, we do not normally think of anyone as being deficient in self-love. The situation is made even more awkward for me, since the subject on which I've decided to speak is law and economics, and I can hardly avoid giving a good deal of attention to my own contributions to the subject and how I came to make them. I'm afraid all this reminds me of Mr. Toad in The Wind in the Willows. I hope you know what I'm referring to, but I wonder. Tá, então, aí o Ronald Coase. Eu vou botar agora um trechinho em que ele vai descrever quando ele escreveu The Nature of the Firm, esse trabalho que eu falei a respeito, jovem ainda, um jovem de 20 e tantos anos. E daí ele estava na London School of Economics, e daí a reação dos outros professores ao trabalho, e daí ele vai fazer uma declaração de onde é que ele acha que ideias surgem. Esse é um tema que vai ser muito importante nessa disciplina, quando a gente chega na parte de evolução, de complexidade, de inovação, essa ideia de onde vem grandes ideias, de onde vem inovação, né? Então, deixa eu botar aqui. A tradução automática, às vezes, quando ele pronuncia bem, eles pegam bem, às vezes saem umas coisas meio erradas, mas dá para entender. 18:50. I was quite pleased with myself. One thing I can say is that I made it all up myself. As I said in my Stockholm lecture, I was then 21 and the sun never ceased to shine.
In 1934, while still at Dundee, I completed the first draft of The Nature of the Firm, revised it in 1936 after I joined the economics department at LSE, and it was published in Economica in 1937. How it was received by my elders and betters is, I think, extremely instructive. On the day the article was published, on the way to lunch, the two professors of commerce, one of whom was Plant, congratulated me on the article, but never referred to it again. The professor of banking, whose name I suppress, said somewhat sarcastically that it smelled of the lamp, by which he meant that it was an academic exercise without real significance. Lionel Robbins, the head of the economics department, of which I was a member, never referred to the article ever, and neither did Hayek, although my relations with them was quite cordial. The only support I got was from my contemporaries, particularly from my friend Ronald Fowler and from Duncan Black, who had been the fellow assistant lecturer with me in Dundee. If this tale has any general significance, it is that new ideas are most likely to come from the young, who are also the group most likely to recognize the significance of those ideas. Professors like Plant may get you going and provide the essential support in the early stages, but once you get going, it is the interchange with your contemporaries that really matters. It is the interchange in a student body that is the cauldron of discovery. Então, tá. Então, você vê o que ele está dizendo. Ele está dizendo que da onde vem novas ideias, inovação, novos paradigmas, quebrar não é os caras já estabelecidos, isso vem de fora. E não é nem os journals principais, os journals estabelecidos, que publicam as coisas que são o paradigma atual. Eu gostei muito dessa ideia. Deixa eu voltar para os slides. Então, esse é The Nature of the Firm. O trabalho da aula de hoje, The Problem of Social Cost, que é considerado um dos trabalhos mais citados, um dos trabalhos mais importantes em economia em geral. Esse aqui é muito velho, aqui eu botei, isso aqui é de 1988, você vê vários trabalhos famosos em economia, como Debreu, Barro, Akerlof, Modigliani, Miller, Modigliani, e aqui o do Ronald Coase para o Social Cost, com 2005. Eu até dei uma olhada ontem, eu fui no Google Scholar e botei o nome de todo grande economista, desses pais fundadores, né, os grandes nomes, os prêmios nobres, para ver quem é que tinha mais, e esse trabalho do Ronald Coase, eu olhei Barrow, Romer, Gary Becker, Milton Friedman, vários outros, e esse trabalho do Coase tinha mais citações do que todos, menos do que um trabalho do Gary Becker sobre capital humano e educação. Então, é um trabalho altamente influente, e hoje em dia a gente acha isso normal, mas eu me lembro uma época em que era muito estranho, porque, como até algumas pessoas citaram nos comentários, esse é um trabalho, não parece um trabalho de economia, não tem equações, não tem teste empírico de nada, parece um trabalho de direito, com rodapés gigantes, casos de direito. Então, tem muita gente no começo não gostava dessa ideia, que um trabalho que não tinha os componentes usuais de um trabalho de economia, pelo menos antigamente, fosse tão fundamental. Aí eu botei aqui, ele já velhinho, ainda estava trabalhando, assim, antes de morrer, ele tinha acabado de lançar um livro aqui sobre a China, né? Por que a China virou capitalista? Eu nunca li, acho que isso não teve tanto impacto quanto o trabalho original dele, mas isso é normal. Mais por meio da aula, eu vou falar de um aluno dele, um dos grandes discípulos dele, o Stephen Chung, que tem muito a ver com China e a explicação disso aqui, por que a China virou capitalista. Então, tá. Então, bom, o que é o teorema de Coase, afinal? Como a gente vai ter um trechinho que ele mesmo vai dizer que
Não existe teorema de Coase. Você lê o texto inteiro, ninguém fala, ele não fala em teorema de Coase. Aliás, não tem teorema nenhum lá dentro. Quem chamou de teorema de Coase foi o Stigler. Stigler era assim, o grande patriarca da Universidade de Chicago na década de 70 e 80, 60, 70 e 80. Stigler que escreve sobre regulação e esse tipo de coisa. Então, tem a versão do Stigler, que se você tem competição perfeita, custos privados e sociais são iguais, mas como o próprio Ronald Coase vai falar, essa versão não é muito boa, que é a versão do Coulter, isso aqui do Coulter, que é um dos grandes nomes da Law Economics hoje em dia, diz assim, a alocação inicial de direitos de propriedade não importa do ponto de vista de alocação eficiente de recursos, desde que os custos de transação sejam zero. O que quer dizer exatamente isso? Deixa eu falar do jeito que eu gosto de pensar na minha cabeça. Eu gosto de pensar assim, duas condições, se tiver essas duas condições, aí naturalmente segue uma consequência. Então, qual é a primeira condição? Não tem custos de transação. Os custos de transação são zero. Depois eu vou falar mais sobre isso. O outro é que os direitos de propriedade são perfeitamente bem definidos. Ninguém questiona quem é que tem direito de poluir, de construir uma cerca, de falar uma ideia, de votar. O direito de propriedade, ninguém duvida. Ninguém levaria isso para os tribunais, ninguém questionaria aquilo ali. Então, nessas condições, aí os agentes econômicos vão realizar todas as trocas possíveis e a alocação dos recursos vai ser eficiente. A gente vai ver exemplos disso aqui agora, mas a ideia é um pouco o seguinte, é que só tem qualquer situação, qualquer atividade que está fazendo que envolve externalidades e que uma pessoa afeta a outra, tem um jeito eficiente de agir, um jeito que maximiza o bem-estar social. Independente de quem é que está recebendo esse bem-estar social. Tem um jeito de fazer. Então, se não existe custo de transação e os direitos de propriedade são livres, por que a gente simplesmente não faz a atividade daquele, independente de quem tem direito de fazer o quê, do que a lei diz, do que está escrito no papel, vamos fazer aquela uma coisa que gera o maior bolo possível, o maior bem-estar social possível, e depois a gente divide entre a gente. Depois a gente discute como é que vai dividir. E essa discussão de como é que vai dividir não tem custo nenhum, porque os custos de transação são zero. Então, a gente garante eficiência econômica, a gente maximiza o bolo, isso é fácil, e depois é fácil dividir aquilo para fazer com que os dois estejam melhor, para garantir que é Pareto ótimo, a mudança que a gente vai fazer, e que ninguém vai perder com aquilo, porque os custos de transação que são zero. E é muito claro nessa discussão de para quem que a gente vai dar o recurso, porque os direitos de propriedade são claros. Os direitos de propriedade já são um mapa para dizer quem é que precisa ser compensado aonde. Então, o ponto é que eficiência vai ser atingida. Então, a disciplina nesse ano de economia brasileira é um pouco... Esse é o H0, né? Esse é o H0, o mundo cossiano. E aí a disciplina, a gente sabe que o mundo não é um mundo cossiano, e daí a gente quer saber, cada sessão o que faz com que o mundo não seja um mundo cossiano. O que está impedindo que o teorema de Coase haja. Então, pode ser irracionalidade, pode ser complexidade, pode ser identidade, pode ser cultura, pode ser liderança, pode ser assimetria de informação, custo de transação, direito de propriedade. Cada uma dessas coisas sendo falhas, cada uma delas seria alguma violação aí dos primeiros dois pontos, é o que está impedindo de acontecer. E aí, nesse mundo cossiano, o que ele está dizendo é que direitos de propriedade, não é que direitos de propriedade não interessam, ao mesmo tempo eles estão dizendo que direitos de propriedade interessam, são essenciais que existam direitos de propriedade que sejam claros, certos e incontestes. Por outro lado, não importa quais sejam, invente ele pode ser o que você quiser, os direitos de propriedade, contanto que tenham essas características. Então, é uma relevância na forma da lei, não é relevância dos direitos de propriedade. Porque se não tiver direito de propriedade e houver incerteza, aí vai haver competição,
você nunca vai conseguir fazer esse acordo que eu falei que é necessário fazer de como dividir o bolo que foi maximizado. Mas é irrelevância na forma da lei. Qualquer direito de propriedade serve. E nesse mundo, daí a gente fecha muito dos departamentos de direito, porque a gente não precisa ficar estudando qual vai ser a lei. Contanto que seja claro, tanto faz. Dá tudo para um, tudo para outro, divide assim, faz desse jeito ou daquele. Lembra as 13 formas, as 13 formas de direito de propriedade nos Estados Unidos colonial, que a gente viu, tanto faz, qualquer um, escolhe uma das 13, tanto faz, isso que não interessa. Tá, e aí, qual que é a conclusão que se tira disso? Puxa, mas isso aqui parece ser forte, e a gente sabe que o mundo não é assim. Mas é exatamente isso. O mundo não é assim. Esse que é o corolário. Mas esse na verdade, é mais do que o corolário. Esse que é a intenção original do Teorema de Coase. É dizer que se houver custo de transação e os direitos de propriedade não forem perfeitos, aí faz muita diferença quais direitos de propriedade se escolher. Qual dos 13 formas se escolher vai ser crucial em determinar se a economia vai funcionar de maneira eficiente ou não. Então, o que ele basicamente está querendo dizer com isso é que ele está criando a disciplina de direito e economia. Está dizendo, em um mundo não cossiano, que são todos os mundos, o mundo é não cossiano, você vai ver ele falando isso daqui a pouco, importa muito o que a lei faz, onde que a lei estabelece os direitos de propriedade. Então, vamos estudar isso. Embora hoje isso possa também parecer óbvio, Law and Economics, Direito e Economia, também, durante muita época, era uma empreitada meio marginal em economia. A gente não precisa se preocupar com isso. Lei é coisa para advogado, isso não afeta aqui no nosso objeto de estudo de economia. E hoje não, hoje isso já foi totalmente internalizado, ninguém duvida da importância disso. Então, alguns de vocês, nos seus comentários, eu senti ainda não compraram essa ideia totalmente. Não compraram essa ideia. Ainda acho, eu senti que tem muita gente que sempre acha isso assim, que o Teorema de Coase é ridículo, porque ele trata desse mundo onde não tem custo de transações, os direitos de propriedade são bem definidos, mas o mundo não é assim, então não tem relevância aquilo. Se você falar desse jeito, é que você não entendeu. Em alguns poucos casos, em algumas exceções, em casos muito específicos, muito particulares, talvez aquilo aproxime suficientemente de uma situação do teorema de Coase do mundo coasiano, os custos de transação são relativamente baixos e o direito de propriedade. E aí sim você pode lançar o teorema e dizer, não precisa fazer nada, deixa que eles vão resolver. Mas não foi esse o intuito do Coase, não é isso que ele estava querendo dizer. O que eu estava justamente querendo dizer eu vejo é o contrário. Professor, o Coase, ele chega a tratar de casos em que as pessoas simplesmente não têm dinheiro suficiente para negociar os direitos de propriedade, porque ele fala, por exemplo, tem uma indústria poluidora, as pessoas podem se mudar dali se for a solução socialmente eficiente. Mas se mudar tem um custo. Em algum momento ele fala sobre a capacidade das pessoas de pagar ou não pelas coisas? Não, olha só, eu vi que o seu comentário, eu vi que você botou isso. Eu pensei que eu tinha um slide sobre isso, talvez eu tenha depois. O que não está dito, devia ter o slide, devia ser o próximo, dizer assim, é o seguinte, olha, a forma da lei, os direitos de propriedade, não influenciam a eficiência econômica. A alocação dos recursos no mundo coasiano vai ser eficiente, mas influencia muito a distribuição. A distribuição, sim, o que você está falando é sobre a distribuição. Então, tem uma pessoa que está recebendo uma externalidade e essa pessoa, eu estou supondo, já que você está falando que ela poderia compensar se tivesse dinheiro, ela não tem o direito. Ela não tem o direito de propriedade de pagar para aquela usina grande parar de poluir. Então, a usina polui. Mas o importante é saber qual que é
O que é mais eficiente do ponto de vista econômico? Se você mudar essa usina porque tem uma pessoa que está sofrendo, ou muda essa uma pessoa. Não interessa a gente pensar na distribuição, você está preocupado com a distribuição. Quem não tem o direito de propriedade necessariamente vai estar pior comparado com uma situação de que se ele tivesse o direito de propriedade. Professor, mas essa não é a pergunta do Coase. Então, nesse caso, o que acontece quando você não tem recurso é que você diminui o seu poder de barganha. Seria isso? Se esse indivíduo não tem o direito de propriedade de ter ar limpo e a usina está poluindo, então ele pode pagar a usina para deixar de poluir, mas aí a pergunta é, e se essa pessoa não tem esses recursos? Então, a pessoa não tem os recursos, então ela vai ter que achar outra solução, tipo se mudar ou aturar aquela poluição. Tudo isso é consequência dela não ter o direito. Se ela tivesse o direito, aí ela chegava para a usina e dizia à usina, não pode ter poluição caindo em cima de mim. Aí a usina ia ter que decidir. E a usina ia dizer, pô, eu posso compensar ele ou eu posso me mudar. Não é eficiente a usina inteira se mudar por causa desse custo pequeno que ela está gerando relativo ao total. Então, ela compensaria. Então, o importante é isso, o direito de propriedade está afetando a distribuição, mas a pergunta do tema de Coase não é sobre distribuição, é sobre a gente quer que a coisa eficiente seja feita, ou seja, que a usina continue operando, que é a coisa eficiente, que está gerando mais bem-estar. Um pouco a ideia de ser um teorema do bem-estar também, né? Como é que é? Um pouco a ideia do segundo teorema do bem-estar, né? Você não está... você pode distribuir as dotações iniciais de qualquer forma, você vai convergir sobre certas condições com um equilíbrio eficiente, né? Você não está avaliando nenhum tipo de justiça, nem nada disso. Você está falando de eficiência no sentido de Pareto. Talvez eu tenha que pensar um pouquinho mais. Para mim, o segundo o teorema de bem-estar, o que ele faz, ele é o seguinte, o primeiro teorema diz, sob competição perfeita, eficiência, é quase o teorema de Coase, né? A eficiência vai acontecer. Mas aí muita gente protestou, dizer, puxa, mas toda vez que eu vejo mercados em competição perfeita, eles geram desigualdades e geram umas pessoas mais ricas do que outras, e eu não gosto disso. Então, vamos abandonar o sistema de mercado porque está gerando resultados que a gente não gosta, apesar de serem eficientes. E aí fizeram o segundo teorema, diz assim, ó, se você não gosta dos resultados da desigualdade, digamos, que é um dos resultados que podem surgir com competição perfeita, não precisa abandonar o mercado e toda a força do mercado por causa disso. Simplesmente redistribua, faz transferências via impostos, para seja lá quem você quer que receba mais, e aí deixa o mercado funcionar, mas não abandone o sistema de mercado. Então, eu acho que sim, o seu comentário eu concordo, é ligado com isso que a gente está falando, sim. Fernando, alguém estava com a mão levantada? Oi, professor. Levantei. Peço desculpas de interromper sua linha de raciocínio, mas é porque os colegas instauraram o debate, eu acho que para não deixar perder o momento também. Ainda tem muito ainda para ser falado sobre o texto, mas está bem no começo. Minhas questões em relação ao texto especificamente, né, que é um texto seminal, né, o texto mais citado de todos os tempos, e que teve, de fato, uma influência muito grande para o direito. Né? Ele próprio, um professor que lecionou na Faculdade de Direito, né, durante a maior parte da sua carreira acadêmica. Então, assim, o que me parece é que e acho que a gente precisa debater e levantar algumas questões que o texto nos provoca para pensar junto, né? Aqui a intenção não é achar certos ou errados, muito pelo contrário, a ideia é discutir, pensar juntos e refletir sobre as ideias que o texto nos propõe. E o que me parece, né, é que há uma certa idealização de um mundo que não existe, né? E eu entendi o seu ponto, quando o senhor falou assim, olha, não, quem fala isso é porque não entendeu o texto, porque, na verdade, ele está falando justamente o contrário disso, ele está pressupondo que não há o mundo coasiano, ele está pressupondo que não há um mundo em que o custo de transação seja zero. Mas isso também já é uma interpretação do texto dele, porque ele não fala isso em nenhum momento no texto, ele também não fala em teorema de Coase, né, como o senhor falou. Então, a questão é que me parece que tentar encaixar
no mundo real, uma teoria que é construída de forma abstrata. Então, ele faz, né, toda aquela construção do raciocínio dele a partir daqueles dois exemplos hipotéticos, né, do criador de gado e do agricultor, né, naquelas casas em que haja responsabilidade por eventual dano e naqueles casos em que não haja responsabilidade por eventual dano. E depois ele encaixa essa teoria abstrata que ele criou em casos reais, né, numa seleção de jurisprudência de casos ingleses e depois de casos acontecidos nos Estados Unidos. Mas sempre baseado em situações hipotéticas, que não correspondem à realidade no mundo real. Então, por exemplo, imagine, aí eu vou até fazer um diálogo com o seu texto, né, do capítulo 2 do livro. Né? Suponha que numa situação que uma empresa poluidora, tá, eu estou tendo alguns problemas na conexão na internet, então se houver alguma falha... Não, estou vendo, pode falar. Então, imagine uma situação em que há uma empresa poluidora, né? E, por outro lado, a vizinhança, né? Que sofre com a qualidade desse ar poluído. Aí, hipoteticamente, para a gente aplicar o modelo, imagine que isso não cause dano ambiental. Não existe isso na vida real. Eu acho que esse é que é o grande ponto. E aí nos faz refletir sobre as próprias filosofia do direito mesmo, porque tentar tirar esse tipo de questionamento e de pensamento a respeito de uma consideração ideal, e isso, independentemente de qualquer alusão a transcendências etéreas, não, estou falando de Max Weber e interesses ideais e interesses materiais. É importante você não desconsiderar que nós vivemos uma sociedade que almeja uma sociedade em que o meio ambiente seja rígido para as presentes e futuras gerações. Então, além disso, também é importante não desconsiderar a forma como a legislação é feita, tanto no common law quanto nos países de tradição romano-germânica, como é o caso do Brasil. As leis são feitas, em geral, em função de interesses que já existem, né? Que há toda uma construção por trás da própria elaboração dessas leis, que levam consigo, na sua alma mater, interesses, né? Sejam bons ou sejam ruins, mas ela carrega consigo, né? Então, por exemplo, um dos temas da minha pesquisa de doutorado, eu estou pesquisando as leis econômicas editadas durante os 10 primeiros anos da ditadura militar, 64 a 74. E um recorte muito específico, que é a lei da alienação fiduciária em garantia, né, o Decreto-Lei 911 de 69, que teve lá a mão do Delfim Neto assinando, e que foi editado na esteira do AI-5, em que o Delfim Neto participou da sessão do Conselho Nacional de Segurança, dizendo: é pouco, a gente precisa de mais poderes para poder fazer tudo que a gente pode. Tem uma frase célebre dele que é assim: eu aproveitei para fazer tudo que eu podia fazer. E a lei de alienação fiduciária, ela está em vigor até hoje, né? Ela carrega um sentido ali intrínseco que tem uma finalidade que é de algum modo eleger interesses que são prioritários para essa política legislativa. E nesse caso, ela não é o consumidor, esse interesse eleito como prioridade. Então, eu penso isso. Quando eu leio o texto The Problem of Social Costs, eu faço uma leitura que digamos, se fosse para fazer algum rótulo, uma leitura que é feita talvez pelos economistas heterodoxos, talvez pela escola crítica do direito, que critica o law economic, né? Law economics, e que, por exemplo, possibilita uma visão um pouco mais alargada do sentido do direito na sua realização ideal. Afinal, a gente vive numa democracia, então há expectativas de direitos. Quando a Constituição estabelece... Fernando, vamos, você tem que chegar ao ponto lá que você está falando, quase uns 10 minutos. Desculpa.
perdão, eu peço perdão, porque enfim, a verdade é que a reflexão começa a vir e vai embora. Mas eu vou encerrar por aqui, na verdade, só para dizer isso, que a síntese da fala seria essa. Eu acho que é um modelo abstrato que não se encaixa no mundo. E a gente tenta, por mais que se argumente que, na verdade, é justamente o contrário, eu acho que eu não me convenço disso. Eu acho que tanto é assim que a corrente da Loya Economics, né? Então, assim, enfim, apenas reflexões em conjuntos aqui de um extraneus, né? De um estrangeiro aqui na disciplina. Meu doutorado é no direito, toda a minha formação é no direito, eu venho pesquisando a história econômica há algum tempo e é uma coisa que me interessa muito, mas, assim, eu peço até desculpas aos colegas, porque eventualmente eu posso estar falando alguma asneira, né? Então... Não, que nada, o debate é bom, é só porque tem tempo. Bom, vamos continuar, vai ver alguma dessas coisas. Eu só acho que esse ponto, tem duas coisas que você fez. Um é o ponto do poder, e isso vai ser central em quase tudo que a gente vai fazer na parte de instituições. Até hoje isso vai aparecer com uma alusão do Acemoglu ao teorema de Coase. Então, isso com certeza. E isso é exatamente o que a gente está dizendo, que o que impede a lei da ir para a eficiência, uma das coisas é poder político, economia política. A eficiência está numa direção, mas é contra os interesses de quem está lá. Isso é uma das coisas que impedem de acontecer. Bom, mas a outra coisa, assim, se o Coase ouvisse o que você falou dele, ele ia ficar muito sentido, porque uma coisa que ele se preza e que ele critica os economistas, quer dizer, essa crítica que você fez é uma crítica que ele acha muito, eu também acho muito válido para a maioria da economia mais tradicional, é de modelos abstratos viver longe do mundo. O Coase, eu não marquei hoje, não vou mostrar, mas se você ouvir essa palestra, tem hora que ele fala isso, que o que nós, os cientistas, temos que fazer é ir para o mundo real. Nós temos que ir para o mundo real. Ele conta assim, quando eu, com 17 anos, fui para os Estados Unidos, foi ali no mundo real, não foi um quadro negro que eu vi cursos de transação, é no mundo real. Então, ele, pelo menos, se preza de fazer isso, e ao usar casos do direito inglês, ele sente que ele está fazendo isso, em vez de ficar inventando casos abstratos, ele estava... Está certo que são de 100 anos atrás, mas pelo menos tem um pouquinho de elo com o mundo real. Bom, vamos lá. Só mais alguns trabalhos famosos dele. Esse aqui, The Federal Communications Commission, teve um impacto muito grande. Eu vou botar ele falando um pouquinho sobre esse trabalho também. Esse aqui é sobre o espectro do rádio. Então, é bem Dempsey mesmo. Você tinha a estratosfera, ou sei lá onde é que vai a frequência do rádio, e estava-se começando, usava-se a frequência de rádio, mas ela não era escassa, havia muita frequência para todos os usos. Eventualmente, com mais uso e mais uso, a frequência de uma rádio interferia com a de outra. Típica externalidade, e aí todos os economistas correram com o seu viés, seu knee-jerk reaction de vamos regular o espectro do rádio, vamos fazer regulação, agência reguladora, e o Coase veio e escreveu esse paper dizendo não precisa. Esse é um caso que se aproxima do mundo coasiano. São poucos usuários, a externalidade é clara, é mensurável, cria direito de propriedade, faz um pano de fundo e deixa eles negociarem entre si. Esse que era... Deixa eu botar ele falando um pouquinho sobre esse paper aqui. Isso aí aqui. Ele às vezes, ele vai e assoa o nariz, e é tão estranho isso, claro, ele tem quase 100 anos, né? Que eu às vezes, né, com alergia e Covid, eu fico assoar o nariz, aí eu deixo de assoar o nariz, porque eu acho tão feio quando ele assoa o nariz. Então, eu vou sempre assoar o nariz fora da tela, espero. Deixa eu botar aqui. 5:50. Está aparecendo? Não, né? Não. Ah, desculpa, eu esqueci de... Não. Então, peraí. Às vezes eu faço isso. Eu tenho que compartilhar.
Ok. Convinced that the use of the radio frequency spectrum could be determined by the price mechanism in the same way as other goods and services, I wrote an article on the Federal Communications Commission in 1958 to 59, while at the Center for Advanced Study of the Behavioral Sciences at Stanford. In the case of radio, the signal of one station interferes with and worsens the reception of others. And this was a real problem and led me to examine the usual approach of economists at that time to this kind of problem. I then studied the work of the English economist Pigou, and he spoke of the difference between private and social products, and he wished to restrain the activity of those harming others. He proposed doing this by means of taxes, but the same result could be achieved in other ways. I objected to the Pigovian approach. We were dealing with a reciprocal problem. Suppression of the harm that one producer creates invariably inflicts harm on that producer. The problem is to stop the greater harm. I illustrated the nature of the problem by examining the English legal case of Sturgis against Bridgman. In this case, the working of a confectioner's machinery disturbed a doctor who occupied neighboring premises. The doctor sued and won his case. I pointed out that although the machinery no doubt caused harm to the doctor, restricting the methods of production that could be employed by the confectioner harmed the confectioner. I illustrated the situation with some hypothetical figures. I said that the doctor would be willing to waive his right if the confectioner would compensate him for the additional costs he would incur in carrying out his consulting elsewhere. I assume this to be $200. The confectioner would pay the doctor up to the additional cost imposed on him by the change in his methods of production, which I assume to be $100. With these figures, the doctor would not accept less than $200, and the confectioner would not pay more than $100 for the doctor to waive his right. It wouldn't happen. But consider the position if the confectioner had won the case, as well he might. The confectioner would be willing to waive his right for a payment greater than $100. The doctor would be willing to pay up to $200 to induce the confectioner to do this. The result is that the confectioner would waive his right. What this showed was that the legal decision did not affect the way resources were used. As I put it, the delimitation of rights is an essential prelude to market transactions, but the ultimate result, which maximizes the value of production, is independent of the legal decision. While I was writing the FCC paper, Abba Lerner visited the... Tá, deixa eu deixar aqui. Depois a gente vai voltar, ele vai explicar as consequências do trabalho dele. Deixa eu achar aqui. Então tem esse trabalho aqui que ele falou. Ele explicou o espectro rádio. E aí, esse caso, ele acabou de explicar esse caso, esse está no Problem Social Cost, já foi até mencionado aqui hoje. Então, vamos ver, basicamente. É um caso. O confeiteiro já está lá há mais de 60 anos e tem uma máquina barulhenta de, sei lá, de bater a farinha dele. É esquisito, no século XIX, uma máquina barulhenta deve ser um pilão, alguma coisa assim. Aí o médico se muda para uma loja adjacente e durante muito tempo não há problema nenhum. Aí tem uma hora que o médico coloca o consultório dele exatamente contra a parede que divide eles. Eu tenho um desenho que eu fiz. E aí o médico reclama do barulho.
acho que alguns anos depois. Aí o tribunal dá ganho ao confeiteiro. Tribunal dá ganho ao confeiteiro. Então, aí, sei lá, o tribunal decidiu que o confeiteiro podia fazer o barulho. Eu achava que era o contrário, mas isso não é importante. Vamos ver, assim é o jeito que eu fiz. Então, o confeiteiro aqui, a máquina estava aqui já há um tempão, o médico se mudou para cá, eventualmente ele põe o consultório bem aqui. E aqui estão os valores, nesse caso, sim, o Fernando tem razão, hipotéticos, né? Não são os valores reais. O caso é verdadeiro, mas os valores são hipotéticos. Então, se o confeiteiro, se o juiz disser, você não pode mais fazer barulho, o confeiteiro, porque o médico tem direito a ter o silêncio, então o confeiteiro até ele pode mudar a máquina para outro lugar, ou fazer à mão, vai ter um custo para ele de 100. Se o juiz decidir que o médico o confeiteiro tem o direito, o médico vai ter que dar um jeito, talvez, insular aqui o consultório, mudar o consultório, ou fazer consulta só à noite, alguma coisa assim, e o custo de fazer isso é 200. E aí, o que a gente quer fazer é, vamos dar o direito de propriedade para um, vamos dar para o outro, e ver o que sai. Mas primeiro vamos perguntar qual que é o resultado eficiente. O resultado eficiente é que mudar o método de produção do confeiteiro. Porque é mais barato, só custa 100. Não vale a pena, do ponto de vista da sociedade, o médico mudar as consultas, gastar 200 para resolver um problema que você pode resolver com 100. Então, vamos primeiro dar o direito de propriedade ao médico. O médico tem direito a silêncio, aí o confeiteiro... o médico avisa o confeiteiro, você não pode fazer barulho. Aí o confeiteiro diz, eu podia até pagar R$200 para o médico, pago R$201, R$210, e aí ele me deixa fazer o barulho, que vai ser melhor para ele, ele mesmo muda. Mas eu não preciso pagar 200 para o médico, eu mesmo só gastar 100. E é isso que ele faz, ele gasta 100, porque ele não tem o direito, de acordo com a lei, de fazer esse barulho, e ele resolve o problema com isso. Então, esse é o caso 1. E ele chegou, sem interferência do governo ou de qualquer outro, exceto da lei decidir, ao resultado eficiente, ao resultado maximizador, que é ele dar um jeito no barulho que ele fazia. Mas e o caso 2? E se o médico, aqui, o direito do confeiteiro? O juiz falou assim, você está lá há 60 anos fazendo esse barulho, o cara se mudou ao seu lado, então você já tem adquirido o direito. E podia muito bem ser esse o resultado do juiz. As well he might. Como você falou, não tem nada lógico na lei, que a lei sempre iria parar. Então, ou justiça, não é uma questão de justiça aqui. Então vai ver que o juiz falou isso. Aí o médico chega, que droga, então eu não posso mais... eu não posso exigir que ele pare, eu vou ter que mudar e gastar $200. Aí ele pensa assim, 200 libras. Aí ele pensa assim, mas eu não preciso fazer isso. Eu posso pagar para o confeiteiro R$100 para ele não fazer, eu compenso ele. E aí ele compensa e, de novo, resolve o problema e, de novo, chegaram à solução eficiente. Nesse caso, ultra simples, assim, chegaram... E o que o termo de Coase diz é que não interessa se for o caso 1 ou o caso 2, vai se chegar à solução eficiente, né? Contanto que eles consigam negociar. Então, esse é esse caso aqui. Nos dois casos, o confeiteiro muda o método, o direito de propriedade somente afeta a distribuição dos ganhos. Sim, em cada um dos casos, quem tinha o direito de propriedade vai ser compensado pelo outro, ou o ganho dele. Quem não tem o direito de propriedade vai arcar com prejuízo. O importante, tem gente que colocou isso, ele falou isso nesse clipe que a gente falou, e tem as duas pessoas que puseram nos comentários, é essa natureza recíproca do problema. É muito comum, quando a gente ouve falar de uma externalidade, de uma poluição, a gente pula por default, porque chama o princípio do poluidor-pagador. Quem está gerando a externalidade é que deve pagar. Se você está poluindo, você deve pagar. Aí o Coase está realçando... Não é isso que é importante. Repara que se você proíbe alguém que está fazendo uma externalidade de fazer externalidade, você está inflicting harm nele.
E o objetivo é a gente reduzir o mal total e não seguir algum princípio de justiça, o princípio de poluidor-pagador, alguma coisa assim. Então, eu gosto de ilustrar isso com o seguinte caso. Eu tentei fazer o caso mais ridículo que tem. Então, um poluidor, assim, um cara que fuma charutos, o charuto fedorentão, ele adora fumar, mas onde ele fuma, as pessoas reclamam, ele vai lá para o meio de um parque lá longe, ele vai à meia-noite no parque, quando não tem ninguém, tira o charuto dele e começa a fumar. Aí vem uma velhinha asmática e vai e senta ao lado dele. Ela vem lá de longe, lá da cidade, e vem e senta ao lado dele. E aí ela exige que ele pare de fumar. Então, você pode dizer quem é que tem o direito, quem é que não tem, vai depender das leis, das normas, assim, mas nesse caso você vê que quem é que tá fazendo mal em cima de quem? Ele saiu do seu caminho para não gerar o mal e a velhinha foi lá e sentou. Então, você põe em perspectiva essa ideia de que é recíproco o problema. E o importante, no final das contas, é reduzir o mal total, de certa forma. Deixa eu pular isso aqui. Então, a chave de tudo isso é a ideia do teorema de Coase, de custos de transação. São custos de transação existem no mundo. Eu vou botar ele falando isso daqui a pouco, ele mesmo dizendo que não existe no mundo situações sem custos de transação. Sempre tem custo de transação. Esse é o ponto do teorema de Coase. E logo, a lei é importante, logo, instituições são importantes. Instituições, norma, cultura é importante, porque essas coisas é que decidem quem é que pode, quem é que não pode. E como o Fernando falou, logo, poder político é importante, que é parte de instituições. Então, ao fazer isso, o Coase meio que ele fundou 3 literaturas ao fazer isso. Com Nature of the Firm, ele inaugurou Transaction Cost Economics, e com Problem Social Cost, ele fundou Law and Economics, Direito e Economia, e Economia das Instituições. Ele é um dos pais fundadores dessa área também. Mas essas últimas duas, a lógica é a lógica do teorema de Coase, é que o mundo não é um mundo sem custo de transação, logo vão surgir as leis e as instituições vão realmente determinar se os resultados são ou não eficientes. Aqui tem um outro exemplo, eu nem vou mostrar com muito detalhe, e acho interessante que é um exemplo, é quase que exatamente um exemplo, tem alguém que fez esse exemplo, algo parecido com esse exemplo, num dos comentários, eu não tenho aqui exatamente quem foi, mas é mais ou menos a mesma coisa. Aqui é uma hidrelétrica, e aqui tem um monte de fazendeiros em volta da hidrelétrica, e os fazendeiros, se eles deixarem, tem na legislação, né, que você tem que ter a margem de rios e margem de corpos de água tem que ficar com a vegetação natural, porque isso afeta a qualidade da água e da drenagem, essas coisas. Então, tem uma externalidade. Só que os fazendeiros têm um custo de oportunidade imenso de fazer isso. Isso aqui, nesse meu caso, talvez é Mato Grosso, isso aqui é terra de soja, né? Isso aqui é ouro verde. Então, você deixar essa terra aqui sem usar, é um custo muito grande. Quem é que deve arcar com esse custo? Então, o exemplo seria esse aqui. As fazendas geram uma externalidade em cima da hidrelétrica. Ao fazer isso, tem menos água, menos drenagem, gera menos... Eu não vou passar pelos números, que é só uma versão do caso do confliteiro e do médico. Mas a ideia é essa. A pergunta é, qual que é a alocação eficiente? Você obrigar o direito é de quem? Dos fazendeiros de usarem toda a terra deles ou da usina que tem a vegetação lá? E a resposta vai depender. O que é eficiente para a sociedade? A gente tinha que ver os números, né? O que é eficiente? É difícil de ver porque isso envolve externalidades além dos 2 grupos que estão lá. Mas esse é o tipo de pergunta que você quer fazer. E se a gente decidir que haja vegetação, quem é que deve pagar? Bom, isso depende de quem vai ter o direito de propriedade. E no teorema de Coase, o importante é que o resultado final seja eficiente. Se for eficiente cortar a vegetação, que isso aconteça. Se for eficiente deixar a vegetação e ter mais eletricidade, seja que isso aconteça. A sociedade tem que precificar essas coisas, mas o ponto do teorema de Coase é de que, independente de quem tem o direito de propriedade,
eles iriam perceber o que é eficiente e iriam negociar entre si. Professor, Diga. fui eu que usei esse exemplo da hidrelétrica, né? Mas eu confesso que eu fiquei um pouco confuso, porque no texto o próprio Coase fala que a gente não pode dissociar as decisões econômicas de questões até mesmo morais. Ele fala que, no final das contas, é uma decisão moral, até mesmo estética, né? Nesse caso aí, ele está começando a falar também da distribuição, não está, não? Mas faz tempo que eu não leio o texto, então eu não me lembro dele. Não sei por que ele está falando isso. Não sei se ele está meio querendo se prevenir contra críticas que alguém possa vir criticar. Não sei o que se sentiu que era que ele estava querendo dizer. Pois é, que me aparentou é que ele também tem alguma preocupação com o resultado final da distribuição de riqueza. Não só com benefício social. Eu não sei, eu teria que dar uma olhada. Isso me surpreende, que um pouco do ponto dele é que bom, mas aí sim, talvez aquele comentário do segundo teorema fundamental do bem-estar, né? Se você não gosta da distribuição, aí resolve esse problema através de tributação, mudando a dotação orçamentária, não mexa com o sistema de preços e para fazer isso. Diga. Mas ele é totalmente contra o argumento dele do imposto, dele ser contra o imposto, né? Ele até tem uma sessão lá falando sobre o que ele vê de errado mas o segundo teorema não seria um imposto sobre a atividade, seria um imposto redistributivo, tipo um Bolsa Família. Dá dinheiro para as pessoas que você acha que estão sendo feridas distribucionalmente, mas não mude a negociação entre as partes. Seria mais ou menos isso, eu acho. Você pode, na verdade, quando eu fiz o comentário do segundo teorema, eu estava pensando na própria redistribuição dos direitos de propriedade como uma forma de redistribuição de recursos. Né? Sim. Então, eles seriam endógenos, né? Os direitos de propriedade seriam endógenos para... Meio que ele está falando assim, ó, não importa qual que é o direito de propriedade, que é mais ou menos essa analogia com o segundo teorema do bem-estar, não importa qual que é a distribuição inicial de recursos, você vai chegar num resultado eficiente. Se você julga que esse resultado eficiente não é bom por qualquer critério, você altera a sua distribuição de recursos iniciais. Nesse caso, você muda os direitos de propriedade, que na prática é um pouco isso que vai acontecer, né? Tem alguma ideia de justiça que vai determinar, um caso ou no outro, quem vai ter o direito de propriedade. Né? Sim, faz sentido isso. Pode mudar o direito de propriedade a esse afeta a distribuição. O conceito de eficiência do Coase não é o mesmo dos teoremas do bem-estar, né? Porque ele está usando como se fosse uma utilidade cardinal. Então, no teorema de bem-estar, você está falando só de eficiência de Pareto, e ele vai além. Tipo, ele é eficiência de Pareto e maximizar a soma das utilidades cardinais, que ele coloca aí como disposição a pagar. Então, essas comparações, eu acho que ele é isso, tipo, ele dá um passo além aí do teorema do bem-estar. Eu sinto que o jeito que ele trata a eficiência, inclusive esse gráfico vai mostrar isso, é o seguinte, é que não há nenhuma outra troca que a gente possa fazer que melhoraria as coisas, deixaria alguém melhor e ninguém pior. Não. Deixa eu tentar mostrar esse gráfico aqui, que em vez de ser uma historinha, um desenho, aqui seriam, nesse meu caso, seria os fazendeiros. Esse é o custo do fazendeiro deixar a vegetação na beira do rio. Ele tem que abrir mão de plantar soja ali. Então, isso aqui... Então, esse aqui seria a quantidade de terra que ele vai deixar plantada, vai deixar sem usar, sem soja. Né? Então, o mais terra que ele deixar, o maior que vai ser o custo dele. E esse aqui é o benefício. O benefício da represa de ter essa quantidade de terra deixada em vegetação.
Então, vamos fazer o caso 1 e o caso 2. Vamos dar o direito primeiro para a represa. A represa a lei diz que tem que respeitar a vegetação tem que respeitar o meio ambiente. Então, a empresa exige PSI3. E esse é o benefício para a empresa, A mais B mais D. Só que isso está impondo um custo muito grande para os fazendeiros. Os fazendeiros estão perdendo muito com isso, mas a represa tem esse direito. Mas aí os fazendeiros dizem, bom, então vamos oferecer para empresas, se a gente puder reduzir a área não plantada para PSI2, você vê que vai reduzir fortemente o custo para a gente vai deixar de arcar com C mais D, e a empresa só vai, a gente fazendeiros, vamos ganhar C mais D, e a represa só vai perder D. Então, a gente paga qualquer coisa acima de D e um pedaço de C. A gente compensa a empresa com D e um pedaço de C. A empresa vai topar fazer isso, porque ela vai estar melhor e os fazendeiros vão estar melhor. E não tem nenhum outro ponto, acima ou abaixo, que melhore disso. É nesse sentido que é eficiente. Vir para baixo não adiantaria, porque ela ia reduzir custo menos do que ela aumenta o benefício. Então, e a mesma coisa, se você der o direito dos fazendeiros de eles que decidem se eles querem plantar ou não, então eu não vou plantar árvores lá e vou plantar soja. Mas aí a empresa, que não está tendo benefício nenhum, nesse caso aqui, o benefício vai ser muito pouco, ela compra o direito dos fazendeiros. Vocês deixem essa quantidade PSI2 menos PSI1, isso vai gerar um custo de B para vocês, eu reconheço isso, mas eu compenso, eu pago B e pago um pedaço de A para vocês. Se os fazendeiros forem muito bons negociantes, eles pegam até o A inteiro, mas mesmo assim vai valer a pena. Então, tem um ponto aqui que é eficiente, no sentido de que não tem trocas. Uma vez que você chega lá, um equilíbrio, ninguém vai querer mudar. Qualquer outro ponto, existe dinheiro deixado na mesa, né? Money on the table, que dizem. Qualquer outro ponto que não seja PSI2, teria uma troca viável com compensação, que deixaria os dois lados melhores. Bom, eu quero mencionar algumas outras coisas aqui. Esse aqui, eu quero mencionar isso porque esse é um trabalho importante e é meio interessante esse cara. Não sei se já ouviram falar de Stephen Chung, é um discípulo do Coase, e esse paper que ele escreveu teve grande influência. É um paper sobre... Esse é ele. E eu escolhi essa foto de propósito porque ele é um figuraça. A história dele é um pouco o seguinte, ele escreveu esse paper e alguns outros papers. Em algum momento ele decidiu que ele não ia ganhar o Prêmio Nobel de Economia, injustamente, segundo a visão dele. Aí ele foi para a China, onde ele está até agora. E na China, ele virou um homem de negócios. Na China, na década de 80, ele previu que a China ia virar capitalista e que ia virar o país mais rico do mundo, e de fato mais forte, uma das economias mais fortes, que se concretizou. Ele virou um bilionário, ele é um bilionário na China, e ele é uma estrela. Ele é uma estrela nacional, todo mundo conhece ele. Eu estive numa conferência que ele ofereceu em homenagem a si mesmo, que ele mesmo pagou do bolso dele, uns 4 anos atrás, no qual cada sessão tinha papers apresentados, mas tinha ele falando sobre ele mesmo e como ele é genial. Além disso, ele diz que ele é o melhor fotógrafo do mundo, ele é o melhor dançarino de baile de salão, e ele é o melhor especialista em arte cerâmica chinesa. Estou contando essa coisa como é uma figura. E ele, quando ele chegava assim com uma entourage atrás dele, de jornalistas e outras pessoas. E fora isso, os papers são muito bons. Eu vou falar um pouquinho do que você... Vou falar de 2 trabalhos dele rapidamente. Ele não pode sair da China,
porque ele foi acusado, eu não sei exatamente qual é o caso, na Wikipedia dele tem lá, um caso a ver com falsificação de arte chinesa, alguma coisa assim. Não sei exatamente qual foi o papel dele, mas se ele sair, a Interpol pega ele. Por isso que ele fez a conferência lá na China. Então, é um figuraça. E esse trabalho, repara a data, 1968, foi um dos primeiros trabalhos que ele estendeu a coisa cossiana, de certa forma, com contratos agrícolas. Eu repliquei aqueles slides que a gente viu em outra aula aqui, aquela ideia, tem muitos jeitos de fazer agricultura. Aqui estão 3 jeitos, 3 contratos, escolha contratual. Eu posso eu mesmo trabalhar a minha terra, eu posso pagar salários para trabalhadores trabalhar na minha terra, ou eu posso arrendar meio a meio, ou uma certa fração. A gente viu isso na aula do Dempsey. Quem que é o residual claimant? O contrato muda quem é o residual claimant. E aí, o que esse trabalho faz, como eu mencionei, desde Adam Smith, é recorrente esse estudo de contratos agrícolas. O Adam Smith trabalhou com isso e diz que parcerias são ineficientes. O Alfred Marshall trabalhou com isso, e vários outros, mas aí o Chung vai fazer uma mudança que é interessante. Só rapidamente aqui, eu quero tempo para algumas outras coisas, então não vou ver isso aqui com muito detalhe, mas suponha que esse é o produto de trabalho. Você está aplicando trabalho na terra, então o produto sobe, mas aí o produto marginal é decrescente, e esse aqui é o salário. Então, se você for contratar trabalhadores assalariados, você vai contratar até o salário, o custo marginal, for igual ao produto marginal, benefício marginal. Você teria essa quantidade aqui. Um trabalhador, não vale a pena você pagar acima de T2, porque o trabalhador ia custar mais do que o produto que ele está gerando. Então, isso aqui. E aí, aqui está mostrando essa ineficiência que a literatura até então havia salientado, essa ineficiência. Se em vez de trabalho que você faz for um contrato de parceria, digamos, meio a meio, então esse aqui é o produto marginal que o dono da terra está recebendo. Ele está recebendo só metade do que está sendo produzido. E aí, nesse caso, só vale a pena, ele só vai botar trabalho até esse ponto aqui, até o produto marginal que está recebendo for igual ao trabalho. Então, aí que está a ineficiência. O esforço que vai ser colocado vai ser sempre menor na margem. Essa que é ineficiência. Mas aí o grande dilema é que como é que a gente observa em tudo quanto é lugar no mundo parcerias acontecendo, esse tipo de contrato agrícola? Em todo o país tem, em toda a história da humanidade tem isso. Então, será que... Onde que está o erro? Será que séculos de experiência humana é que estão errados? Ou será que o modelo não está vendo alguma coisa? E ele fez uma aplicação, acho que foi a primeira aplicação do Teorema de Coase. Ele chegou e falou o seguinte, tem uma escolha contratual, e a literatura está dizendo que alguns são eficientes, outros não são eficientes, mas por que a gente não... O que o Teorema de Coase diria sobre isso aqui? Diz assim, tem um jeito de usar a terra que vai gerar o máximo de produção possível, vai gerar o maior lucro possível. Então, independente do contrato que a gente fizer, por que a gente simplesmente não faz aquilo, esse um jeito, e deve ser óbvio qualquer, vamos usar a terra do jeito que gera o maior retorno possível, e depois a gente divide esse lucro de acordo com os direitos de propriedade. Se for trabalhadores, eles vão ganhar o equivalente ao que eles ganhariam na sua ocupação alternativa. Se for... os direitos de propriedade são o que eles são, aquilo decide. Então, ele mostrou que a razão pela qual parcerias existem é porque existe custo de transação. E tem custos de transação que não permitem que você faça isso simplesmente de vamos fazer a coisa eficiente, vamos ignorar primeiro quem é que tem direito ao quê, vamos primeiro usar a terra do melhor jeito possível. E a gente quer isso, a sociedade quer que seus recursos sejam usados da melhor maneira possível.
E aí a gente produziu da melhor maneira possível, inclusive levando em conta fertilidades da terra e tudo mais. E depois a gente, já que não tem, o mundo considerando não tem custos de transação, os direitos de propriedade são bem definidos, a gente usa essas duas coisas para achar uma regra para dividir aquilo entre a gente. E como a gente maximizou a produção, vai dar para fazer isso. Então, a conclusão é que existem esses custos de transação, é nisso que se deve focar. Ele, eu não vou fazer todo o resto aqui, quem tiver interesse vale a pena olhar isso aqui, ele ficou, a razão pela qual ele saiu dos Estados Unidos e foi para a China foi quando o Stiglitz ganhou o Prêmio Nobel de Economia. E o Stiglitz ganhou o Prêmio Nobel de Economia por modelos de informação assimétrica, no qual ele usava contratos agrícolas, arrendamento de terra. E o Chang ficou extremamente ofendido, disse, ele acha que o Stiglitz roubou a ideia dele, e que a ideia dele, o jeito que ele apresentava, fez, era muito melhor do que o Stiglitz, e que a profissão está toda armada, e por isso ele foi para... Você é um bilionário na China, em vez de continuar com essa palhaçada. É mais ou menos a ideia dele. Além disso, tem alguns outros trabalhos interessantes. Esse aqui vale a pena dar uma mencionada. É um trabalho sobre externalidades também. Basicamente, ele mostra que, é um estudo empírico, ele mostra que com criadores de abelhas, é uma externalidade positiva, que se eu tenho abelhas, as minhas abelhas estão polinizando o meu vizinho. Então, seria ineficiente. Uma externalidade positiva é ineficiente também, né? Porque eu tenho abelhas de menos, porque eu não estou levando em conta o benefício positivo que eu estou gerando para os outros. E ele mostrou com esse trabalho, então os piguvianos todos, todo economista tem um piguvianozinho, um pigu dentro de si, e todos os economistas rapidamente pularam e falaram, tá, o governo tem que subsidiar. O governo tem que subsidiar criadores de abelha, é o único jeito de restabelecer a eficiência. E o que o Chang está dizendo, ao pular, vamos olhar, vamos ver se o mercado não está resolvendo isso. E ele viu que sim, que, sei lá, o lugar onde ele estudou, Califórnia, não sei onde, era alguma coisa assim, onde tinha criadores de menta e outro lugar tinha criadores de maçã. Eu não me lembro qual dessas plantas, mas tem uma que as abelhas polinizam. E tem outra dessas plantas que a abelha não poliniza, mas a abelha tira muito néctar. Então, em uma dessas situações, a abelha gera uma externalidade positiva e na outra é a planta que gera externalidade para as abelhas. E ele mostrou que existia um mercado pujante já de aluguel, isso eu vi que tem em Brasília também, aluguel de colmeias, você aluga um criador de abelhas para botar umas colmeias perto da sua plantação durante 5 dias, e já existia, e os pagamentos eram exatamente na direção da externalidade. Então, ele justamente mostrando, aqui é um mundo que o oceano funcionando relativamente bem, né? Os custos de transação relativamente pequenos, os direitos de propriedade bem claros, então a negociação entre eles funcionou, não precisa chamar o ministério da secretaria de não sei o que para vir tentar consertar as coisas. Tá. Então, deixa eu botar aqui agora, eu quero botar o Coase de novo, quase acabando, eu quero botar o Coase contando a história, é uma história lendária que tem em economia, que quando ele escreveu o paper dele, o Problem Social Cost, ele foi criticado, o trabalho da comissão do espectro rádio, ele foi muito criticado pelo pessoal de Chicago, os economistas de Chicago, e eles insistiram que tinha um erro. E ele mandou o paper para publicar no Journal of Law and Economics. Eles falaram, você pode publicar, mas vai ter que tirar esse erro. E ele falou, não tem um erro, isso não é um erro. E aí fizeram um almoço na casa de do Aaron Director, e supostamente ele convenceu todo mundo. Eu quero botar ele falando isso aqui. The University of Chicago is among the best in the world. Economists in that department did not see the situation in the same way that I did.
They objected to my analysis in the passage dealing with the case of Sturgis against Bridgman, and indeed wanted me to delete it from my article on the FCC. However, I held my ground, and the passage remained in the article as published. I never really understood what the objection to my argument was. I think, but I cannot be sure of this, that these Chicago economists thought that if you possessed a right to do something, your costs would be lower than if you did not possess the right and had to purchase it. In this case, you had to make a payment that would be unnecessary if you possessed the rights. What they ignored, if my surmise about them is correct, is that if you do not use these rights, you could sell them, so that using them yourself costs you what they would have fetched on the market. The cost was the same whether you possessed the right or not. This result is, of course, dependent on ignoring transaction costs, but that's quite usual in price theory. Some months after my FCC paper was published, with the error in it, I was invited by Stiegler to give a paper at the Industrial Organization workshop. I accepted on condition that I could also have a discussion of my error. A meeting was arranged which took place at Aaron Director's home with about 20 Chicago economists present. Aaron Director, George Stiegler, Milton Friedman, and others. I have only the haziest idea of what happened. This discussion was hot and heavy and lasted about 2 hours, with Milton Friedman the most active in the discussion. In the end, it was agreed that I was right. The effect on the participants, or at any rate most of them, and certainly on George Stiegler, was dramatic. Stephen Chung, in his piece on me in the New Palgrave Dictionary of Economics, says that, according to McGee, who was present, and now I quote, as the delegates left Aaron Director's house in a state of shock, they murmured to themselves that they had witnessed intellectual history. End of quote. I did not share this feeling. I could not understand why a statement, the equivalent of 2 + 2 = 4, should be treated on a par with E = mc squared. As I've said, I've had no clear recollection of the discussion. What I do seem to remember as a turning point was when Haber said, Tá bom. E só para acabar, eu quero botar aquela frase onde ele vai chegar explicitamente e dizer que não existe mundo sem custo de transação. Esse pedaço é rápido, mas eu... And I showed that they were erroneous. The article was a great success. It helped to create the modern subject of law and economics. It has been cited more than any other article in the modern economics literature. However, much of this attention does not relate to what I said in that article, but to something called the Coase theorem. This was invented by George Stiegler and stated that under perfect competition, private and social costs will be equal. Couta's reformulation comes closer to what people usually have in mind when they refer to the Coase theorem. The initial allocation of legal entitlements does not matter from an efficiency perspective so long as the transaction costs of exchange are nil. I've never been enthusiastic about Stiegler's Coase theorem, and you've got to be careful of giving other people's names to propositions. I don't like the concept of perfect competition.
nor the assumption of zero transaction costs. To make these assumptions is to have a discussion about a world that does not exist, probably indeed one that could not exist. Of course, economists who are used to doing this were able to engage in this discussion of the Coase theorem with enthusiasm. Então tá, aí ele falou, eu não gosto de mundo sem custo de transação. Of course, in making one's argument. Essa palestra é bem interessante, vale a pena quem tem interesse ver, leva mais ou menos 1 hora. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui. Só mencionar mais alguns trabalhos seminais dele, bem importantes também. Ele tem esse é um trabalho sobre bens públicos. Então, o que é a teoria sobre bens públicos, a teoria tradicional, Mead e outros, e livros textos de introdução à economia, é que um bem público onde você não pode excluir e não tem rivalidade em consumo, não tem como o mercado funcionar e oferecer esse bem de uma maneira eficiente, porque o problema do caroneiro vai fazer com que não funcione. E ele fez aquilo que ele diz, vamos olhar no mundo real, então, vamos achar um lugar onde tenha um bem público, farol, lighthouse é farol, e ele foi na costa ali da Inglaterra e achou faróis privados. Então, ele assim, provou, está errado, o livro de texto de economia está errado, porque tem um farol privado, é um bem público, porque um barco que passa lá vai usar a luz e pega uma carona, não tem que pagar. Ele investiga como é que funciona. No porto, as pessoas voluntariamente optam de pagar e tem outras formas de resolver. Tem também a famosa conjectura de Coase. Conjectura de Coase é que quando você tem um bem durável, um bem que a pessoa só compra uma vez na vida, digamos, aí o problema é que um grupo de pessoas compra um bem durável. Mas aí você quer pegar preço de monopólio. Só você que vende aquilo ali, você quer cobrar o preço de monopólio, mas aí as pessoas percebem que uma vez que eles comprarem, aí você vai baixar o preço e vender para as outras pessoas que não queriam comprar aquele preço do monopólio, mas comprariam logo abaixo. E daí você não tem como fazer um compromisso crível de que você faria isso. E no final você fica descendo até o custo marginal. Então, a conjectura é essa, que quando alguém que vende um bem durável vai ter que vender ao custo marginal. E é uma ideia, mais um exercício de pensamento, a outra ideia dele. E aí, só mais 2 coisas. Essa talvez a coisa mais importante. Essa discussão toda que a gente teve sobre eficiência em transação de bens, externalidades, uso da terra, contratos agrícolas, confeiteiros e coisa assim, isso é tudo muito importante, mas o que vai ser mais importante para a gente, especialmente a partir de semana que vem, quando a gente entrar em instituições, não são as trocas de bens e serviços, mas as trocas políticas. Porque lembra qual que é a pergunta principal da disciplina, as 3 perguntas. A primeira pergunta é por que alguns países crescem tanto e por que outros não crescem? E por que tem essa variabilidade tão grande? A segunda pergunta. E no Brasil, como é que é isso? E um elemento muito importante nisso são os direitos de propriedade políticos, que é direito de propriedade de tomar decisões políticas, de votar, de determinar as regras, as constituições, quem pode fazer o quê. E nesse nível se aplica o teorema de Coase também. Quer dizer, aqui o Acemoglu, lá em 2003, perguntando por que não um teorema de Coase político? Né? Então, como é que seria um teorema de Coase político? Assim, você chegaria assim a dizer... quando tem uma externalidade, mas uma externalidade política. Então, digamos, tem um país que tem um ditador muito perverso, muito duro, muito cruel, e o país não está crescendo. A ditadura, a maioria das ditaduras não cresce, ninguém investe, ninguém gera valor, porque tem medo que o ditador vai se apropriar. Então, tem uma ineficiência muito grande, clara ineficiência. Como é que seria o teorema de Coase? O teorema de Coase seria assim: primeiro tem que ter direitos de propriedade claros. Então, o ditador a gente tem que admitir, o ditador tem os direitos de propriedade, ele pode fazer aquilo, ele tem até o direito de matar, porque é o que a gente está vendo. Então, todo mundo vai aceitar, ninguém vai questionar aquilo ali. Aí a população chega para ele
e tem que não ter custo de transação, eles falam para ele, ditador, a gente sabe que você tem o direito de fazer isso, mas aqui está uma proposta. Você sai do poder, deixa a gente instalar uma democracia aqui, nos próximos 20 anos o país vai crescer tremendamente, a gente já viu isso em vários outros países, dado que o que a gente está fazendo é tão ineficiente, esse crescimento vai vir, então o bolo vai crescer, vai ter muita riqueza e a gente vai compensar você. A gente vai dar mais para você do que você teria continuando sendo ditador durante 20 anos. Então, provavelmente essa troca é viável, ela existe, tudo aconteceria, vamos supor, funcionaria. Tem pouca incerteza de que o país ia crescer. Aí, no teorema de Coase, ele ia aceitar. O ditador diz, então tá bom. No mundo cossiano, o que esse paper do Acemoglu está ressaltando é, se já é difícil um médico compensar um confeiteiro, um fazendeiro compensar o dono de uma vaca que entrou para comer milho, eles vão ficar discutindo e muitas vezes não chegam a conclusão. Esses casos políticos, essas trocas intertemporais políticas, são incrivelmente mais difíceis. O que o ditador vai pensar? Eu prefiro ficar aqui com essa riqueza garantida. Quem vai me garantir que eles não vão me prender? E aí o paper do Acemoglu, isso está no Why Nations Fail, a principal dificuldade é o que eles chamam aí do commitment, the commitment problem. Como é que a população garante para o ditador que não vão prender ele e que, de fato, vão dar o pagamento para ele e não vai ter represália, não vai ter nada. É quase impossível fazer esses compromissos críveis, né, quando se trata de trocas políticas. Então, a gente vai lidar muito com esse tipo de questão, porque isso afeta, de fato, o crescimento econômico de longo prazo. Para acabar, professor, muita gente critica Coase. Aqui, eu gosto desse aqui porque o título é tão legal. O título tem... o teorema de Coase é tautológico, incoerente ou errado. Pior só se fosse vírgula ou os três ao mesmo tempo, né? Então tem uma crítica. Eu não sei se essa crítica eu nunca li, mas só achei engraçado. Mas tem muita discussão em torno disso. Então é isso. Alguém tem algum comentário, alguma questão, dúvidas sobre essa aula ou a próxima? Professor, Sim. Sobre isso do teorema de Coase político, também tem a questão da cooperação, né? Como é que a população vai se juntar, né, para juntos conseguirem dinheiro suficiente para pagar o ditador, né? Tem esse problema de ação coletiva também, né? Ação coletiva, cooperação, coordenação, então, e por isso mesmo que a gente não vê esse tipo de coisa. Às vezes você vê alguma coisa, quer ver? Lembra do Pinochet? O Pinochet, uma coisa que eles fizeram com ele foi aquela ideia de você vira um senador. Lembra o Pinochet no Chile e teve genocídio no estádio nacional e tudo, mas aí ele aceitou, forçado, mas aceitou sair do poder de certa forma, mas porque daí ele ia virar senador e o senador era intocável, tinha uma coisa na Constituição, o senador não pode ser preso. E para você ver como é difícil fazer um compromisso, isso é um bom compromisso público, né? A gente vai botar na Constituição que não pode haver represálias contra o Pinochet. Só que ele foi preso. Logo antes de morrer, ele foi preso. Eles deram um jeito de tirar aquilo né, quando outros ditadores viram aquilo ali, falaram, então tá vendo, eu estou certo em não ter aceitado nada desse tipo de negócio, porque não dá para fazer esse tipo de compromisso. Mais alguém? Mais algum comentário? Eu queria comentar num ponto que uma das propostas do Coase é, fugindo do PIGU, você cria um mercado, por exemplo, mercado de carbono, essas coisas assim, ou então de pesca, né? Você dá licenças, são mecanismos que aproximam da eficiência, mas, ao mesmo tempo, tem que ser considerado esse segundo nível de custo de transação, por exemplo, da implementação desses mecanismos de mercado. Você vê que hoje
o crédito de carbono não tem o efeito que se prometeu na teoria, né? A implementação prática dele também é cheia de custos de transação e problemas de cooptação política e várias outras questões. Então, assim, é um segundo nível, né, de custo de transação. Aproxima, eu acho que é melhor do que do estado anterior, melhora a eficiência, mas ainda assim tem esses problemas práticos na implementação da solução. Esse é o que eu acho interessante desse exemplo que você deu, que também em 1992, tem o Journal of Economic Perspectives, ele sempre lançava assim, a cada 5 anos, um artigo escrito, eles convidavam um economista do meio ambiente mais renomado da época para escrever um artigo, o que a economia do meio ambiente está fazendo. Em 1992, a Maureen Cropper e o Oates foram convidados para escrever e eles falaram assim, em economia do meio ambiente, 92, olha o ano ainda por cima, o ano do grande encontro no Rio de Janeiro, eles falaram assim, olha, a gente tem um grande avanço em economia do meio ambiente, são esses mercados de licenças, ITQs, mercado de licenças, que a Débora falou. E eu fiquei entusiasmado, porque aquilo é um exemplo de nós, economistas, com as nossas teorias, nós estamos melhorando o mundo, nós vamos resolver problemas de pesca, de chuva ácida, de poluição. E de fato, tem vários casos na Nova Zelândia e vários outros, mas o que a Débora está se referindo é que ainda fica um monte de problemas, ainda tem, especialmente esses problemas de ação coletiva de resolver lá dentro. Talvez no futuro vai chegar lá, mas é muito mais difícil do que parecia desde o começo. Alguém tem mais alguma coisa, mais uma pergunta, um comentário? Eu só queria falar que o exemplo do Chile foi muito interessante, mas nem precisa ir para fora, só pensar no Brasil e na lei de anistia, e que foi referendada pelo Supremo Tribunal Federal há muito pouco tempo, né? Então, essa é toda uma demanda que existe em relação à punição pela violação dos direitos humanos durante a ditadura militar, seja pelos agentes de Estado, seja por uma outra vertente que agora vem crescendo na historiografia, há uma série de grupos de pesquisas, inclusive de história econômica, que está estudando isso, que é a responsabilidade empresarial, né, pela participação na violação desses atos. Recentemente, o Brasil acabou de firmar um primeiro acordo pioneiro, o senhor certamente sabe, os demais colegas devem ter também tido conhecimento, com um acordo feito pela Volkswagen, reconhecendo a participação na ditadura militar brasileira, e com violações de direitos humanos, inclusive ocorridas dentro das plantas das fábricas da Volks, e concedeu uma indenização de mais de 30 milhões de reais, que está sendo agora dividido entre os trabalhadores. Então, um exemplo aqui doméstico, né? É certamente muito mais difícil esses pre-commitments e os commitments, no caso das relações políticas, para aplicação dessa suposta custo de transação zero, né? Do teorema de Coase, que não é o teorema de Coase, né? Não, muito, muito interessante, viu, professor? Eu quero aproveitar também o ensejo da palavra para agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, tendo essas trocas, fazendo essas leituras, ouvindo você. Os casos são muito legais, os textos estão sendo muito legais de ler e discutir. Então, aproveito o ensejo da palavra para agradecer a oportunidade. Obrigado, ótimo. Então, tá bom. Então, vamos parar aqui. A gente se encontra novamente terça, custos de transação. Então.